Irmãos, eu falei com o pastor o seguinte, que a mensagem que eu vou pregar, eu já preguei várias vezes. Aí ele falou assim, você custa pregar, ainda vai pregar a mensagem que você já pregou. Falei, vou fazer o quê? Deus quer essa mensagem, eu não queria não, mas Deus quer, então vai ser. Mas com certeza poucos que estão aqui vão se lembrar desse episódio, dessa mulher. Eu preguei para mulheres sobre essa palavra, né? Mas hoje eu vou pregar para a família. A mensagem é para os homens, é para as mulheres, é para os filhos, é para todos nós que estamos aqui. Por isso, todos nós temos um papelzinho aí que no final tem uma atividade. Esse papelzinho não vai para a mão de ninguém. Esse papelzinho não vai para a caixinha de oração. Esse papelzinho ninguém vai ver. Não se preocupe. Esse papelzinho, o que você vai escrever é para você mesmo, dentro do que Deus vai tratar no seu coração essa noite, dentro dessa palavra. Vamos pregar lá, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 25. Os irmãos que me conhecem já sabem que eu vou andando na palavra, vou repetindo aqui, então não fecha a Bíblia não. O pessoal da mídia aí que quiser ficar ligado, quando eu falar o versículo tal, já pode colocar ali de novo, porque eu vou estar repetindo dentro daquilo que eu vou explanar, aquilo que Deus colocou no meu coração. É claro que não é porque essa palavra já foi falada ao meu coração várias vezes, que eu não me debrucei diante dela, não orei muito, e essa semana tive comprovação de Deus, do quanto eu mesma, para a minha vida, precisava de me lembrar dessa palavra e me posicionar diante dela. Então, é como o irmão Júnior e todos os que vieram e vão estar aqui vão poder dizer, né? Deus primeiro fala conosco. Se essa palavra eu já preguei, Deus de novo traz ela, antes de tudo é para mim mesma. E eu vou estar falando aqui sobre, vou estar falando sobre uma mulher mais especificamente, mas dentro do contexto familiar dessa mulher. E trazendo coisas que Deus colocou no meu coração para a nossa vida, nossa realidade no dia a dia. Então vamos colocar nosso coração diante do Senhor nesse momento. Porque o Senhor vai falar individualmente, de forma muito particular com cada um. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2, a partir do versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o homem desse homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco e nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que tiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada.
E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então, Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de vinhos, e os pôs sobre jumentos e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, mas ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o de haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então disse Davi a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e benditas sejas tu mesma, que hoje me toleste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer
do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Amém, irmãos? Quem conhecia essa história? A Bíblia tem cada história, né? Durante a semana, lê de novo. Ouve essa história. Nós vemos aqui a história a Bíblia, essa mulher, a história dela, o exemplo dela, a atitude dela chama muito a minha atenção. A Bíblia diz que Abigail, eu anotei as qualidades de Abigail. A Bíblia diz que ela era sensata e formosa. Sensata, prudente. Prudência é virtude que faz prever e procura evitar as consequências e perigos. Ela era sensata e ela era muito bonita. E a Bíblia fala que o marido dela era muito rico, era próspero, era abastado. Aqui foi relatado logo no início até a quantidade de ovelhas, né, de gado que ele tinha. Mas ele era duro, grosseiro. Me chama a atenção que a Bíblia diz assim, o tempo todo. Imagina, ontem eu dormi, eu deitei, eu fiquei pensando, gente, que coisa horrível que devia ser o ambiente familiar dessa mulher. Pensa, nós mulheres, saber que tem um homem duro, um homem grosseiro, um homem que o tempo todo é só grosseria, um homem duro de coração. Esse era o ambiente, pelo que a Bíblia relata aqui, dessa mulher, Abigail. Ele era maligno e dominador. E olhando aqui o texto, vocês viram a história, nós vemos características de Abigail que chama a minha atenção. Nessa situação onde Davi foi pedir ajuda para os seus moços, falando com Nabal, olha, enquanto os teus moços estavam no campo, os meus moços proveram, cuidaram, nada faltou, nada sumiu. Agora que você está aí, está tosqueando as suas ovelhas, aí ele pede ajuda agora para os seus moços, Davi. E esse homem duro, maligno, ele nem se importou. Quem é esse aí? Quem é Davi? Eu vou tirar das minhas coisas, eu vou tirar dos meus, aquilo que eu tenho aqui, que eu trouxe para os meus, para dar a quem eu nem sei de onde vem. Assim que ele retribuiu o bem que Davi e seus moços tinham feito por eles. E Davi ficou muito indignado quando recebeu essa notícia e declarou morte, gente, morte. Morte. Ia acabar com tudo. Não ia ficar um só da família de Abigail, da família de Nabal. A Bíblia diz aqui, vocês viram no texto, Davi sobe com 400 homens, 200 ficam vigiando ali a bagagem, e ali a ordem era, espada, morte. E chega um rapaz, servo de Nabal e de Abigail, empregado da casa, chega para Abigail e fala com ela. E começa a falar com ela, olha, de muro em redor, versículo 16, eles nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque o mal já está declarado, o mal já está determinado. Agora, o fato é morte, e Davi já está vindo. O que eu posso ver aqui logo nesse início, aqui nesse versículo, em relação à pessoa de Abigail? Abigail era uma mulher acessível. Ela era acessível. O empregado pode chegar nela, falar com ela isso tudo que aconteceu,
revelar esse episódio, conversar com ela e falar assim, ó, agora vê o que você pode fazer. Porque senão todos nós vamos morrer. O que você vai fazer? Agora está na tua mão. Ela era acessível. E eu fiz algumas observações. As pessoas devem ser sempre mais importantes que as tarefas ou que coisas. Gente, quantas vezes nós damos mais importância a coisas do que a pessoas? Quantas vezes? Quantas vezes a gente, na criação dos filhos, no lidar esposo, marido, ambiente familiar, olhar, por causa de coisas, a gente erra com pessoas. E não são, muitas das vezes, com as pessoas de fora, mas são com as pessoas que amamos, por causa da liberdade, por causa da intimidade. Muitas vezes. E aqui a gente vê, e isso me chama a atenção no caráter, na personalidade, na pessoa de Abigail. A gente precisa guardar isso, ser acessível. Às vezes a gente pensa que é acessível, porque pessoas chegam a nós, vêm pedir ajuda, vêm pedir oração, vêm falar uma dificuldade. Mas quantos não vêm porque pensam, eu vou chegar lá na pastora, eu vou chegar lá na irmã fulana. Tem uma impressão uns dos outros e acaba não se aproximando. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero ser acessível a vocês. Eu quero ser uma mulher acessível a vocês. Eu quero poder, onde eu estiver, dentro da dificuldade de cada um, alguém poder chegar e falar comigo, me mandar uma mensagem, me pedir oração, falar uma dificuldade, e que isso possa acontecer muitas vezes, isso precisa acontecer antes da igreja, dentro da nossa própria casa. Sermos acessíveis aos nossos filhos, quantas vezes os nossos filhos crescem e vão procurar conselho com pessoas de fora? Quantas vezes é fora do ambiente familiar que o filho ou a filha vai desabafar, vai procurar ajuda, vai procurar direção? Então, como família, como homem, mulher, como pai, como filho, nós precisamos pensar se nós temos sido acessíveis. Se dentro da nossa casa, a nossa esposa está podendo chegar para falar com os maridos, se os maridos estão ouvindo, se as esposas estão ouvindo, se os filhos podem chegar aos pais, ter essa liberdade, acessibilidade. Aqui um servo chega para Abigail e tem a liberdade de falar. E porque esse servo chegou, e por causa da atitude de Abigail, nós vimos o livramento de toda essa família. O segundo tópico que me impacta muito, porque é uma das áreas assim, onde é tratamento para a minha vida, e eu creio de verdade, que não é só um e outro que é procrastinador. A procrastinação é adiar, é deixar para depois. Adiar coisas que eu preciso fazer, mas eu deixo para depois. Eu sei que eu preciso fazer aquilo, mas vou empurrando com a barriga. O que eu percebo? Coisas que eu gosto de fazer, eu vou fazer prontamente. Coisas que para mim é fácil, é o meu prazer, eu desejo, eu não vou procrastinar, porque é o que eu gosto de fazer. Então a procrastinação não é coisa minha, do irmão Lauro, que aqui no Celebrando a Recuperação, declarava aqui diante dos irmãos que estava aqui tratando procrastinação. Porque eu vejo que a procrastinação está ligada a uma acomodação. Eu estou aqui, eu não estou afim, eu não quero fazer, eu não estou com vontade. Há muitas vezes a indisciplina, a preguiça, porque o que eu gosto, o que eu tenho motivação para fazer, eu vou fazer. Então aqui nessa noite nós vemos uma mulher que o que me chama a atenção, principalmente na atitude dela, no versículo 18, diz assim: então Abigail tomou a toda pressa, e ela recolheu toda aquela oferta para levar para Davi, 200 pães, 2 odres de vinho e por aí vai. Tomou a toda pressa, ela foi rápida. Se ela ficasse pensando, se ela demorasse um pouco, Davi já estava a caminho, toda a sua casa ia perecer. Quantas vezes a gente precisa hoje analisar? Eu preciso ser mais rápido, mais rápida.
eu preciso ser mais apressada em relação a isso, ou em relação àquilo. Quantas vezes a gente vê coisas acontecendo na nossa casa, na nossa família? É um filho que não está bem, é o marido que está distante, é a esposa que está silenciosa demais, ou que está muito irada, falando muito, e a gente, quando vê, irmãos, quando casamentos acabam, que chega para a gente aqui, não foi da noite para o dia que um casamento acabou, não é da noite para o dia, as coisas vão acontecendo lentamente, e muitas vezes dentro de uma situação que a gente está vendo, a gente está presenciando, a gente está percebendo, a gente deixa para lá, vamos ver até onde vai dar, vamos ver como é que vai ficar isso. Não deve ser nada, não. Uma mulher, ela salvou toda a sua casa, porque ela agiu rápido. A Bíblia diz, várias vezes nesse texto, uma característica de Abigail, porque ela foi apressada, porque ela foi rápida. Então, que nós possamos pensar sobre isso, aonde que o Espírito Santo está falando comigo nessa noite, que eu preciso agir. Que eu preciso agir, que eu estou muitas vezes reclamando de situações que acontecem na igreja, no ministério, em casa, no trabalho, na faculdade. Mas o que eu posso fazer a respeito para unir, para não permitir acabar, para não separar, o que eu posso fazer a respeito? Eu estou fazendo? Ou eu estou... Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Deus, Ele quer nessa noite que a gente tome atitudes. Atitudes. Deus, Ele quer nessa noite que a gente tome atitude. Tem coisas que o Espírito Santo vai mostrando essa semana, diante disso que Deus já tinha falado ao meu coração. Aconteceram coisas que eu comentei com meu esposo, eu fiquei constrangida de Deus mostrar. Olha aí, ó. A procrastinação, isso não foi feito. Olha aí, ó. Isso aí era para ter sido feito e não fez. Olha aí, ó. Agora não dá mais para fazer. Olha, e agora? Não pode voltar atrás. Para quê? Para que a partir de agora seja diferente. Alguma atitude seja tomada em relação àquilo que o Espírito mostrou dentro dessa palavra durante essa semana. De coisas que aconteceram. Outra coisa no versículo 19. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Aqui, ela não fez escondido. Mas ela foi errada, ela foi insubmissa. Não. Ela só viu que não era hora de falar. Não era momento de falar. Quantas vezes nós falamos coisas fora da hora? Quantas vezes nós falamos coisas fora do momento apropriado para falar? A gente que é mulher, então, é mais comum em nós. E Abigail, ela teve essa sabedoria. Eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu não vou falar nada. Ela foi discreta. Discreto, que a gente possa pensar na nossa vida. Semana passada o Júnior pregou, essa semana eu até trouxe o papelzinho aqui que foi distribuído. Irmãos, isso aqui foi feito para a gente refletir. Isso que vai ser feito aí hoje também é para refletir, é para colocar em prática. Senão, a gente vai sempre ouvir, é o Senhor falando, é o Senhor falando, é o Senhor falando, e eu não vou tomar atitude e não saio do lugar. É para a gente refletir sobre essas coisas aqui, que foram pontuadas. Para a gente pensar a respeito e determinar algo para a nossa vida. Aí nós vemos no versículo 23 em diante... Abigail apressou-se em se humilhar. Olha, irmãos, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, de novo essa palavra, apressou-se, desceu do jumento,
prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ela apressou-se em se humilhar. Irmãos, como é difícil, né? Como é difícil, mas olha só, uma mulher que foi rápida para se humilhar. Na maioria das vezes, isso seria motivo para nos parar. Ah, não, eu não vou não, porque eu vou ter que me humilhar. Aí é humilhação demais. Ah, não, deixa isso para lá, porque aí não dá. Eu me humilhar? Eu dizer que eu estou errada? Ou eu pedir perdão? Eu reconhecer meu erro? Ah, não, aí não vou não. E ela foi, apressou-se em se humilhar. No versículo 24, ela apressou-se em assumir uma culpa que ela não tinha. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua boca. Apressou-se em assumir uma culpa que não tinha. Gente, o que é isso, né? Olha, eu não fiz nada. Deixa o circo pegar fogo. Quem fez que se vira. Agora vai arcar com as consequências. Eu não tenho culpa nisso. Só que se ela pensa dessa maneira, como muitas vezes nós pensamos e nós vemos relacionamento, família, relacionamento pais e filhos, nós vemos vida ministerial, nós vemos tantas coisas se perderem quando a gente pensa dessa forma. E aqui ela assumiu uma culpa que ela não tinha e ela foi rápida para fazer isso. E aí nos versículos que se seguem, que eu não vou ler de novo para não ficar tudo muito longo, ela apressou-se em resolver um problema. Eu tenho um livro em casa que fala sobre os segredos da liderança de Jesus, e um deles é que Jesus foi um solucionador de problemas. Ela se apressou em resolver um problema eminente, um problema que estava ali, pronto para acontecer na sua família. Ela foi rápida, apressada em aplacar a ira de alguém. Irmãos, precisamos ser pacificadores. Precisamos ser rápidos em aplacar a ira de alguém. Quantas vezes a gente vê, quando meu marido está irado, eu tenho que ter a sensibilidade de acalmar, de pacificar, de aplacar a irritabilidade dele. Agora, se eu coloco mais lenha na fogueira, vai dar ruim. Não vai ser pacífico aquilo. Vai ficar os dois contaminados, os dois inflamados. E algo ruim vai acontecer. Isso em relação a todos os nossos relacionamentos. Ela foi rápida em assumir a responsabilidade de salvar sua família, casa, servos e bens. Assumiu a responsabilidade de salvar. A gente ouve muito essa responsabilidade é dos sacerdotes de proteger, de suprir, e é verdade. Mas essa mulher, ela tinha um marido maligno, um marido que não temia Deus, um homem duro. Mas ela foi prudente. Ela precisava agir rápido, segundo aquilo que ela acreditava, segundo a sua fé. Segundo aquilo que ela achava que era certo. E ela assumiu a responsabilidade de salvar a sua casa. Eu não sei quantas mulheres estão aqui que são coluna na sua casa. Eu não sei quantas mulheres, muitas vezes a gente cobra dos nossos esposos, às vezes a gente não fala, mas pensa sobre atitudes que nós sabemos que os nossos esposos precisam ter e muitas vezes não têm, dentro daquilo que a gente sabe e que a gente conhece que é papel fundamental do esposo. Mas nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. Toma a vida do meu esposo, dos meus filhos, a minha casa. Irmãos, como nós precisamos orar. Como os dias são maus e nós precisamos orar, irmãs. Homens e mulheres. Nós precisamos orar.
Eu estava ali muito emocionada durante a tudo que aconteceu aqui, não por mim, não. Eu estava me lembrando da minha mãe. Eu estava me lembrando da minha mãe. Eu estava me emocionando, pensando na mulher de Deus, que era minha mãe. Pensando que a minha mãe me apresentou Jesus e me ensinou a amar a Deus. A minha mãe era hospedeira, minha mãe falava de Jesus onde chegava. A minha mãe exalava no sorriso, no olhar, ao amor a Deus. E eu estava lembrando, porque se fala das memórias, a gente pensa, nunca vai se apagar, e a gente lembra de tudo, as memórias que ficam no nosso interior, das nossas queridas, das nossas amadas. E nós precisamos, irmãs, orar. Minha mãe era uma mulher de oração. Eu aprendi com a minha mãe. Eu achava que a minha mãe era fanática, achava que a minha mãe era chata, achava que a minha mãe só sabia falar de Deus, achava que a minha mãe era exagerada. Hoje eu me vejo assim muito igual a ela em relação aos meus filhos, em relação àquilo que eu falo, em relação àquilo que eu aconselho, em relação àquilo que eu acho que deve ser. E eu fico assim, nossa, hoje eu me vejo assim, igual a ela, falando aquilo que eu achava que era chato. Quem sabe você está aqui, filho, e você acha seus pais muito chato, exagerados, fanáticos. Também não precisa ser assim, precisa ser assim. Precisa ser assim, as coisas de Deus são sérias, e o que é mais maravilhoso é que eu fico pensando, Senhor, a Tua palavra se cumpriu na minha vida, porque a minha mãe orou muito por mim, e Deus permitiu que a minha mãe me visse pregando a palavra. Deus não levou ela antes dela ver o poder da oração dela muito mais além, que com certeza, quando ela orava por mim, ela jamais podia imaginar que eu me tornaria uma pastora, uma pregadora da palavra do Senhor, e eu estaria aqui em Paraíba do Sul, à frente de um povo. Se cumpre o que a Bíblia diz, que quando nós oramos, o Senhor faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando você ora pela sua casa, quando você ora pela sua família, quando você ora pelos seus, o Senhor faz além. A minha vida é prova disso. E Deus deixou que a minha mãe visse, antes de levar ela, o poder da oração, do joelho dobrado, de cada lágrima. Gente, vamos orar. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos clamar pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Depois que nós somos mães, acabou, nunca mais tem sossego. Não é porque os filhos se casaram, a gente se preocupa e daqui a pouco são os netinhos, e a gente se preocupa com eles na adolescência, com o futuro deles, com a vida do casamento, com o futuro dos filhos. Acabou. A partir do momento que nós geramos, é para sempre. Não é porque os filhos estão adultos, estão mais velhos, constituíram família, que a gente vai descansar. É tempo de orar, de dobrar o joelho, de chorar diante do Senhor. Guarda o meu filho, Senhor, guarda a minha filha. Irmãos, quando a Carolina foi para a faculdade, a Carolina se viu doida lá dentro, era tudo corrompido. Eu oro pelo Levi. Quando eu vou orar, esses dias nós aqui do Ministério de Louvor orando, o Valteci orou e eu falei, glória a Deus, porque é assim que eu oro pelo Levi. Senhor, o Levi foi para a faculdade, guarda a vida do Levi lá, Senhor, ele vai ouvir muita coisa lá fora da Tua palavra, Senhor, mas guarda os princípios que foram plantados na Sua palavra. Ora pelos seus filhos, ora pelos seus irmãos, pela sua igreja, pela sua liderança. Dobre o joelho e clame. É tempo de clamar ao Senhor, de chorar diante do Senhor, de derramar lágrimas mesmo diante do Senhor. Sabe por quê? Ele falou que Ele recolhe as nossas lágrimas. Ele recolhe. Oh, glória! Aleluia, a nossa oração é ouvida, e Ele falou, a Bíblia diz, Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora não desista, persevere, lute pela sua família. Essa mulher aqui, olha só o que ela fez. Imagina naquele tempo, recolher comida, preparar um banquete, correr atrás de Davi, para poder livrar toda a sua casa da morte. Glória a Deus.
ela se colocou como instrumento de Deus para dar livramento a Davi. Davi reconhece isso. Davi reconhece isso. Que ela deu livramento dele derramar ali, tantas pessoas morrerem pelas mãos dele. Agradece a ela, bendito, louvado seja o Senhor, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência. Olha, prudência, virtude que faz prever e procura evitar as consequências e perigos. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Aleluia. Bendita seja essa mulher. Que nós sejamos essa mulher. Que nós sejamos essa mulher na nossa casa. Melhor mulher como uma videira frutífera. Uma mulher oliveira. Mulher que dá fruto. Mulher que bota o joelho no chão. Tem um ditado que diz: mães de joelho, filhos de pé. Mães de joelhos, filho de pé. Se você acredita nisso, passa a dobrar o seu joelho e falar: eu acredito nisso, e eu dobro o meu joelho pela vida dos meus filhos. O meu marido está na rua, o meu marido está ali, pode ser assediado, pode ser envolvido pelo pecado, mas eu estou aqui, eu oro pelo meu marido quando ele está dormindo. Boto a mão nas costas dele, Senhor, ele nem sabe disso, está sabendo agora. Senhor, obrigado por esse homem que o Senhor me deu, é o meu marido, Senhor, guarda a vida dele, Senhor, ele está dormindo, Senhor, aqui, ó, ele, Senhor, alivia, Senhor, o cansaço, todo o esgotamento, Senhor, restaura a vida dele, o Senhor sabe o que ele precisa. Nós precisamos orar e clamar, porque através da nossa oração, o Senhor está dando livramento na nossa casa. Essa mulher, ela foi rápida em prover, em servir. Ela levou toda a provisão que aqueles homens precisavam. Ela foi rápida. E a gente precisa prestar atenção. Onde está precisando de provisão? Senhor, me mostra onde está precisando de provisão. Aonde eu posso ser útil. Aonde, Senhor, eu posso abençoar a vida de alguém. E orar ao Senhor para que o Senhor nos dê essa direção e nos mostre. As consequências disso na vida de Abigail. Versículos de 32 a 35. Já li, não vou repetir. Davi recebeu tudo da mão de Abigail. O que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Eu não sei... Muitos aqui não levantaram a mão e não conhecem a história. Sabe o que aconteceu? O marido dessa mulher morreu. Ela chegou em casa e no momento certo, depois a Bíblia relata a história, no momento que a bebida, o efeito da bebida tinha passado, ela pega e relata tudo para ele, quer dizer, na hora certa. E o coração dele ficou como de pedra. 10 dias depois esse homem morre. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher, que era mulher de um homem maligno, de um homem duro, de um homem grosso, de um homem ignorante, se torna esposa de Davi, futuro rei de Israel. Abigail, quando Nabal morreu, por causa da atitude dela, Davi falou: manda chamar. Quero essa mulher. Manda chamar, porque eu quero essa mulher. Essa mulher me abençoou. Essa mulher é prudente. Essa mulher é especial. Essa mulher tem virtude. Manda chamar essa mulher que eu quero ela para mim. E eu coloquei algumas coisas aqui em relação à procrastinação. Então, uma característica forte de Abigail é que ela se apressou e ela era rápida. Aí nós vamos ver aqui os efeitos de quando a gente não faz o que é para fazer. A gente fica frustrado. Vocês sentem isso, irmãos, no dia a dia? Não é possível que seja só eu, hein? Não fica? Você não fez. O tempo está passando. Você não fez, você não foi, você não falou, você não agiu. Você fica frustrado. Vem uma frustração. Vem desânimo. Vem desânimo. Porque você não vê resultado. Você não fez. Você não foi. Você não falou. Você não agiu. Você esperou. Então não tem resultado. E aí isso gera desânimo, gera
perda de oportunidade. Olha, perda de oportunidade. Uma coisa que eu poderia ter feito, ter abençoado alguém, ter alegrado o coração de alguém. Coisas simples que Deus é que fala com cada um de nós. E a gente perdeu a oportunidade. E Deus levanta outro para fazer o que nós poderíamos ter feito. Também é perda de produtividade. Tudo isso eu fui anotando. Bloqueia nossos sonhos. Quando a gente não faz o que é para fazer, a gente não vai alcançar o que a gente almeja, o que a gente espera. Nossos sonhos são bloqueados. Acúmulo de tarefas. Eu preciso fazer isso, eu não fiz, amanhã tem aquilo e tem mais. Isso em todas as áreas da vida. Irmãos, quantas vezes no trabalho da faculdade, TCC, né? Irmãos, tem um tempão para fazer aquilo. Se ficar para o final, hein, gente? Enrola tudo, não é? Quem já fez faculdade, quem sabe do que eu estou falando? Eu não fiz faculdade não, mas eu sei que é assim. Se não ir colocando ali, idealizando, pensando sobre o que você vai falar, juntando material para aquilo, vai chegar o dia de se apresentar. Mesma coisa aqui para pregar a palavra, para ensinar. Tem que ter um tempo, tem que entender da parte de Deus, tem que buscar, tem que ler, tem que orar, tem que ter preparo. Senão, realmente a gente vai ficar atarefado, vai ficar enrolado. Pode acontecer alguma coisa e eu não vou conseguir fazer aquilo com o mesmo êxito. Aumento do estresse. Hein? Fica estressado, porque acumula tanta coisa. Nossa, vira uma bola de neve e eu vou ficar estressado. E a sensação de culpa. Sensação de culpa. Puxa, eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fui. Eu não visitei, eu não falei, eu não me consertei, eu não resolvi. E a vergonha? E a vergonha é quando depois já era. Não dá mais. Perdi a oportunidade. Culminou em derrota. Culminou em fracasso. Deu ruim, seja no meu relacionamento, no meu casamento, na situação. Aconteceu o pior. Por que nós deixamos para depois? Muitas vezes para evitar confrontos, por medo das consequências, por acomodação, por insegurança, são algumas coisas que eu coloquei aqui. Eu não vou fazer isso não, porque pode dar ruim. Eu posso falar, a pessoa não vai gostar. Eu não vou falar com meu marido não, ou eu não vou, porque não adianta falar. Eu não vou falar... Evitar confronto, então fica você para lá, fica eu para cá, fica nós, cada um para um lado, e está tudo certo. Para evitar problema, para evitar confronto, eu vou deixar para lá, eu vou adiar. Medo das consequências, eu não sei o resultado, eu não sei o que o outro vai achar, eu não sei se o que eu vou falar vai dar certo, se a pessoa vai aceitar. Eu não sei o resultado disso, como que ele vai reagir, como que ela vai reagir. Então é melhor deixar para depois. Ou porque eu não estou afim mesmo. Fico para cá, tá bom, estou no meu canto, não fui eu. O que você e eu estamos deixando para depois? Mudar hábitos ou ter atitudes, irmãos? Mudar hábitos ou ter atitudes, cuidar de nós, a nível de corpo, alma e espírito, cuidar de nós. Nós procrastinamos cuidar de nós. Cuidar do nosso corpo, saúde. Cuidar da nossa alma, saúde emocional. Cuidar da nossa vida espiritual, dependência, busca de Deus. Irmãos, quando a gente não busca Deus, a nossa carne fica na superfície. Não tem jeito. Se a gente não tiver comunhão com Deus, a nossa carne vai ficar na superfície. E a carne na superfície vai fazer coisas próprias da carne.
Por isso que a gente tem que buscar Deus, porque como o Senhor me constrangeu essa semana. Irmãos, eu chorei até debaixo do chuveiro essa semana. Sentindo a presença do Senhor, tomando banho, me constrangendo, dizendo: Senhor, eu estou sentindo vergonha. Por causa disso que o Senhor está me falando. Por causa do que o teu Espírito está me mostrando, eu estou com vergonha. Mas me perdoa. Não tem como fugir da tua presença. Eu sei que o Senhor está tratando comigo. Senhor, eu estou com vergonha. Mas me perdoa, Senhor, me perdoa. Coisas que a gente pode fazer e não faz. Entregar a nossa vida para Jesus. Quantas vezes a gente vê pessoas aqui que adiam entregar a vida para Jesus. Jesus está chamando, Jesus está falando, Jesus está tocando. Mas não é para hoje, é para depois, é para amanhã, é para quando der. Perdoar alguém ou pedir perdão. Dentro dessa história, né, de Davi, eu estava falando de Abigail, de Davi, tem um caso que o Espírito Santo me fez lembrar, o pastor já falou sobre isso aqui. Davi casou com várias mulheres. Então, essas mulheres tiveram vários filhos, então os filhos eram meio irmãos, certo? Filhos por parte de pai, mas com mães diferentes. Um dos filhos de Davi, que se chamava Aminon, ele se apaixonou pela irmã dele, Tamar. E o que ele fez? Ele se fingiu de doente porque ele estava perdidamente apaixonado por Tamar. A Bíblia fala dessa forma. Ele se fingiu de doente porque um amigo dele lá deu esse conselho para ele: se faz de doente. Chama Tamar para ela vir aqui, para ela fazer uma coisinha para você comer aqui, para ela cozer um bolo, né? Um pão, para ela cozinhar. E aí você vai ter oportunidade de pegar Tamar. Aminon fez isso. O rei Davi foi visitar Aminon, porque soube que ele estava doente. E Aminon virou e falou assim: traz a minha irmã Tamar aqui. Deixa ela vir aqui fazer um bolo para mim, fazer um pãozinho, eu não estou bem, minha irmã. E Davi deixou e mandou Tamar: vai lá cozinhar para o teu irmão. Ela foi, ele mandou embora os servos da casa, ficou sozinho com Tamar, agarrou ela, estuprou Tamar. Acabou de fazer o que tinha que fazer com Tamar, sabe o que ele fez? Virou para os servos e falou assim: manda ela embora. Manda ela embora, leva ela para fora. Aquela paixão avassaladora se transformou em desprezo, em ódio. Imagina isso naquele tempo. Tamar saiu de casa arrasada já, rasgando as suas vestes, já diante daquela situação de humilhação para a vida dela. Absalão, filho de Davi, só que irmão de Tamar, identificou e virou e falou assim: você está vindo lá, você teve com Aminon? Fica quieta, não fala nada do que aconteceu, fica quieta, porque ele é teu irmão. Absalão pega Tamar, leva ela para a casa dele, lá ela fica. Davi, quando Aminon estava doente de mentirinha, ele foi lá, ouviu a petição de Aminon, chamou Tamar e Tamar foi lá. Davi, a Bíblia diz que ele se irou muito quando soube que Tamar foi estuprada. Mas a Bíblia não fala nada sobre a atitude que ele tomou. Nada, fala nada. Absalão foge, vai embora de Jerusalém, fica 3 anos fora, até a saudade do rei se aplaca no coração em relação à morte do seu filho Aminon.
Joabe prepara lá, né, tem toda uma estratégia, envia uma mulher para falar umas coisas lá, que se identifica com essa história, tal. Depois vocês podem ver lá no texto. E Davi fala assim, realmente, manda trazer Absalão, manda trazer ele. Absalão volta, só que Davi fala assim, mas ele volta, mas que ele não veja a minha face. Eu não quero conversa. Que ele não veja a minha face. Ele fica lá na casa dele e eu fico aqui. Isso aconteceu por mais 2 anos. Então se tornaram 5 anos. 3 que ele foi embora, porque tinha assassinado. Eu não falei isso, né? Absalão armou uma estratégia para se vingar do irmão depois de algum tempo. E ele mata Amnon. Eu pulei essa parte. Ele mata Amnon. Então isso aconteceu. O que a gente vê na história? Davi deixou para lá, foi passivo. 3 anos o filho para lá, ele está chorando a morte de um, mas o que aconteceu? Tamar ficou lá, largada com a sua vergonha, sem nunca mais poder ter uma família, abandonada. Lá, na casa de Absalão, o irmão que ficou com ela. Olha o contexto familiar. Gente, vocês não conhecem histórias assim? Quantas histórias tristes eu ouço dentro da igreja, de contexto familiar. E por causa da procrastinação, por causa de deixar para lá, por causa de não resolver, sabe o que aconteceu? Absalão se rebelou contra Davi. E Davi teve que sair fugido do seu palácio. E tem toda uma tragédia só. Então, a procrastinação é o maior inimigo do nosso futuro. E eu queria dizer para vocês uma coisa, o versículo 17, que aquele servo falou com Abigail. Considera e vê o que hás de fazer. Considera e vê o que você vai fazer. Vocês vão anotar nesse papel o que vocês entenderam da parte de Deus que vocês já eram para ter feito e ainda não fizeram. O que vocês vão fazer? O que o Espírito Santo falou, caramba, é mesmo, eu já estou sentindo isso aqui um tempão, eu não tomo uma atitude. Eu preciso ser melhor aqui, eu preciso ter essa atitude ali. Seja a nível de corpo, alma, espírito, vida de vocês. Eu não vou ver, eu não vou tomar conhecimento, vocês vão levar para casa, bota dentro da Bíblia e fica de olho nisso. Fica de olho nisso. Bom, eu ouvi a palavra, o Senhor está falando comigo. Eu estou procrastinando. Já viu quando eu estava falando sobre acúmulo de tarefas. Quando a gente não lê a devocional do dia, que são 3 capítulos, irmãos, no outro dia fica muito mais difícil ler 6, ler 7, ler 10. Por quê? Por causa de um tempo, por causa de algo que a gente sabe que precisava ter feito e não fez. Um tempo com Deus, de oração e de leitura da palavra. Quem está com esse papel, quem está com caneta, quem entende assim, nossa, o Senhor está falando comigo, é verdade. Eu penso que eu preciso ser melhor nessa área. Eu preciso fazer isso. Eu preciso perdoar pessoas. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso me entregar a Cristo. Eu preciso ter uma vida devocional mais autêntica. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu tenho sido negligente nisso. Eu preciso cuidar da minha alma, eu tenho sido negligente nisso. Irmãos, é muito sério. Para terminar, eu me lembrei hoje, eu não ia falar sobre isso, mas eu me lembrei, e eu acho que o Espírito Santo, se ele me fez lembrar, é para eu contar isso aqui rapidinho. Essa última vez que eu fui para o hospital com meu pai, eu estava numa sala de descanso, porque não tinha vaga lá, eu estava numa sala de descanso com meu pai. Chegou uma senhora de 90 anos, levada pelos socorristas, com 2 mulheres, 90 anos. Ficou ali do lado do meu pai, não tinha lugar, ficou os 2 ali, eu ali. Chegou uma senhora, chegaram 2 mulheres. Uma mulher, ela chegava na beira da cama, falava umas coisas e saía e falava assim, eu vou lá falar com o médico, tá? Eu estou lá fora porque eu tenho que conversar com o médico, eu vou falar isso, vou falar aquilo, ela saía. Aí uma que ficou, ela ia lá do lado da senhorinha de 90 anos e ela falava assim,
minha princesa, eu amo muito você. Eu amo cuidar de você, viu? Você é linda, minha princesa. E beijava a senhorinha. E eu, que não sou nada carinhosa, olhava aquilo e ficava, nossa, era ruim de eu ficar ali lambendo meu pai desse jeito, né? Eu cuido dele, mas assim, sou mais seca, né? E a mulher ali, oh, minha princesa, viu? E segurava na mão dela, minha linda. E eu... Aí, eu virei para ela e falei assim, a senhora é o que dela? Eu imaginei assim, é filha dela, né? É a filha dela. Ela falou assim, eu sou cuidadora dela. Eu sou cuidadora dela. Nós somos em três cuidadoras que a velhinha tem. 90 anos, ela era uma advogada, o marido dela era cardiologista anos atrás, morreu há 10 anos, e sabe quem que chegava, olhava do pé da cama e saía e não chegava nem perto? Era a filha. Quem estava lá cheia de amor era a cuidadora. Conversa vai, conversa vem. Uma das cuidadoras que chegou depois virou para mim e falou assim, a filha tem muito problema com ela. Não consegue perdoar. Ela vive assim. A gente vive na casa dela, mas nós somos 3. Ela só dá as ordens, mas não chega nem perto. Irmãos, é muito triste. Eu olhei para aquela história, que daqui a pouco foi embora, tá bom, 21 horas, já sei. Eu olhei para aquilo e pensei assim, meu Deus, uma vida, 90 anos a velhinha vai morrer. Aquela filha, ali, ferida, magoada, com certeza ferindo outros, também, não sei, o contexto familiar dessa filha, e eu agradeci tanto a Deus, porque eu tive concertos com a minha mãe, eu tive concertos com meu pai, e eu posso ser livre. Mas quantas pessoas estão à nossa volta, vivendo uma vida inteira com mágoas, com ressentimentos? Eu não sei quem está aqui hoje, que de repente o Espírito me trouxe essa história para você pensar, ou para você passar adiante. Como é que você está levando a sua vida? A sua vida, você está levando ela sem, assim, ó, olhando para o seu passado, olhando para trás, olhando para a história que passou, pensando como é que você foi criada, como que foi, os problemas que te acarretaram, e você não vive um futuro. Você vive em função disso, você não libera, você não perdoa, você vai levar para o túmulo, vai deixar, e dentro da igreja. Eu não sei a vida daquela mulher, não demorou muito, ela saiu, mas aquela senhorinha ali, aquela situação ali, que amor que tinha as cuidadoras por ela, mas a filha... Nós precisamos pensar, o que eu estou deixando para depois, que pode não dar mais tempo? O que eu estou adiando na minha vida? É para escrever. O que eu estou adiando na minha vida? O que eu estou deixando para depois? O que eu podia fazer e não estou fazendo? E depois, lá na frente, eu vou me lembrar desse hoje, dessa palavra, dessa direção que Deus está me dando. Amém, irmãos? Amém? Eu espero ouvir testemunhos acerca disso. Eu espero que irmãos compartilhem comigo. Olha, aquele dia Deus me mostrou isso, isso, isso. E eu tomei uma postura, fiz isso, fiz aquilo e está sendo diferente na minha vida. Algo mudou, algo aconteceu. Isso é tão maravilhoso. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um. A palavra do Senhor para hoje foi essa. Olhar para a vida de Abigail e ver o que representou a vida dessa mulher. Livramento, salvação, provisão, libertação para toda a sua família. Vamos ficar de pé?